Antes de qualquer coisa, gente, peço desculpas. Tivemos problemas no começo da live. A gente está tentando resolver. É um processo meio complicadinho para tentar fazer toda a coisa ornar aí. Enfim, estamos tentando, mas agora, pelo que eu entendi, está funcionando legal, né? Gabi, Vini. Oi. Fale, olha, querida. Eu abro mão, porque eu sei que o Caê está aí ansioso para ficar, então. Se alguém não sabe, Caetano é um grande fã. Ele mudou o enquadramento hoje para não deixar o programa, o nosso programa. Aparecer ali no fundo, né? Eu tô escondendo o cartaz do para não mostrar a parcialidade do nosso cineclube. Eu, sim, também estava no lançamento. Estava no... Mentira, sério? O que é? Mentira, pô. Eu estava no lançamento do filme, porque eu fui assistir o Pacificador com meu pai e tinha visto o trailer do filme. E o trailer era impressionante já, era uma coisa... Você olhava, tem esse trailer que era o trailer americano na época, eu não sei porque que foi ele que passou aqui, que tem aquela narração super dramática e tal. E eu lembro até hoje fui assistir o Pacificador, eu não lembro um A do Pacificador, eu só queria saber de Titanic depois disso. Mas eu não sei, é muito louco, porque eu fiquei pensando putz, mas e aí, o que eu vou fazer, o que eu vou trazer de novidade do filme? E a única coisa que eu consigo pensar sobre o filme são as anedotas que eu tenho em torno do filme. Porque a relação com ele é muito passional, assim, é uma coisa muito louca. Obviamente, a última vez que eu não revi o filme, acho que não era necessário rever. A última vez que eu assisti foi em 2012, já fazem 8 anos aí. Mas eu assisti muitas vezes durante a infância. E enquanto o Riso narrava tudo isso, eu só tendia a falar, realmente, era um filme que, para aquela criança de 13 anos ali, para quem estava na adolescência, todos os mitos da tragédia, o mito do amor romântico e tudo mais, aquilo atingia uma facada no peito, assim. Embora eu sempre tentei me defender de que não era tanto a paixão do filme que me tocava, mas aquele você pula, eu pulo, ainda mexe comigo aquela cena no jeito. Mas não sei, eu deixo para falar aí porque, enfim, talvez tenha muita paixão envolvida ainda. Vou respirando e falando. Eu posso falar agora? Vou trazer uma visão bem diferente da do Caê. Eu vi pela primeira vez para o Cineclube. Grande falha no meu caráter, de novo. Eu nunca tinha visto coisas, tinha ouvido falar, tinha visto cenas, mas nunca tinha visto do começo ao fim. E pra mim, o que eu entendi era que era uma história de amor, com um final triste, não sei o que ele morre, cabia na porta, era o que eu ouvia. Mas eu fiquei surpresa também pelo que o Riso falou, essa questão dos dois filmes, né? Então, que tem o romance, mas tem a ação, a tensão. E eu até anotei aqui que começa a dar ruim no meio do filme, né? Então, são 3 horas, tem, tipo, sei lá, 1 hora e meia de tensão, de meu Deus, o que vai acontecer? Será que eles vão... E eu achei isso muito interessante, que dá um ritmo... Acho que talvez uma certa complexidade pro filme, não sei, porque tem, de novo, como o Rizzo falou, 2 momentos, né? Dois filmes em um. E aí eu fiquei super tensa, ai meu Deus. Mesmo sabendo o final, acho que não importa, né? Spoilers, às vezes não tem problema. Eu queria ressaltar também que o Rizzo falou das questões tecnológicas, de inovações tecnológicas que o James Cameron gosta bastante. E eu lembro de uma aula que eu tive uma disciplina de animação na faculdade, e o meu professor, ele falou, né, que tinha animação no Titanic, todo mundo ficou tipo, o quê? Como assim? E tem, né, cenas feitas com animação, acho que para cortar custos, enfim. E isso eu acho bem interessante, essa mistura e
Porque, meu, você vai construir um navio daquele tamanho, e acho que ficou mais barato fazer animação. Enfim, tem outras. Também eu escrevi aqui, anotei Rose, transgressora. Acho também super atual, acho bonita ela. Gostei muito da cena que ela fala do Freud. Tipo, você conhece o Freud? Enfim, gostei. Eu tava achando, putz, foi Titanic, né? Mas chorei, que nem uma doida. Falei, Caetano, aquela cena. E é Só isso, antes mas não do. fala. Posso só puxar um gancho disso, que é da questão de animação. Na verdade, acho que o maior feito do filme ainda é porque ele ainda é um filme preso na tradição das miniaturas, né? Ele tinha o protótipo do navio, né? O navio tem o protótipo, não um protótipo, né? Uma réplica, né? É uma réplica. Essa réplica ela tinha 10 metros a menos do que o original, né? O restante dele era totalmente construído, foi construído no Golfo do México, ali, se eu não me engano, eu não lembro a região, faz muito tempo que eu li essas informações. Mas o grande feito do filme nessa questão é o uso de miniaturas, né? Principalmente no momento em que as coisas começam a explodir ali, tudo começa o navio começa a se partir, os detalhes, muitas das cenas são pequenas miniaturas que você nem percebe, né? Que hoje em dia eu acho que isso perdeu um pouco da tradição no cinema, né? Por conta dos efeitos especiais e tudo mais. Mas até porque eu lembro que ainda lá por 98, 99, quando sai Matrix dá um baque, né, em Titanic em relação a efeitos especiais, né? O Matrix é considerado uma revolução, né, nessa questão de uso de computação gráfica e tudo mais. E Titanic, se você assiste hoje, né, como eu disse, faz um tempo que eu não vejo as imagens assim, mas eu lembro que mesmo na adolescência já tinha uma coisa de tipo, nossa, parece meio desenho isso lá no fundo, né? Isso parece ter um certo estranhamento pro olhar de hoje em dia, mas eu lembro que na época também tinha esse estranhamento, né? Eu queria fazer agora um gancho que a gente já falou do Gondry, Michel que ele Gondry. usa, né? Isso. Que tem também, né? Ele tem essa questão um pouco mais artesanal das coisas, né? Acho que dá pra fazer bem diferente, né? O Cameron tenta fazer um pouco mais realista, dentre as possibilidades, e o Gondry faz uma coisa mais artesanal e fica super diferente. Acho que não são os mesmos objetivos, né? Ele Sim. poderia também usar para fazer as mesmas coisas, efeitos visuais de pós-produção e não sei o quê, mas ele faz um stop motion, tem. Sim, mas acho que tem uma coisa ainda um pouco diferente, né? Acho que, como você falou, a Sim, finalidade é claro. diferente. Mas E acho que a própria ainda escala, assim, porque quando eu falo miniatura, eu não estou falando de coisas pequenas, não, estou falando de coisas de 15 metros, 10 metros de altura. sim. Vini? Puxa, eu adoro também o filme. O Caetano falou uma coisa aí que para mim é o ponto de partida aí, que é a experiência, né? Putz, ele assistiu no cinema, então isso já conta muito, né? Tem várias histórias de várias pessoas que eu entrevistei para projetos diferentes e todo mundo tem um filme assim que você vai assistir no cinema e aquilo te marca, tal. Então eu sou um grande defensor assim e brigo quando algumas pessoas criticam determinadas coisas de um filme como Titanic ou de outras coisas que eu gosto muito, mas que eu reconheço os problemas que tem, por exemplo, indo para o caminho, né? Vamos viajar um pouco para o Interestelar, né? Que nem estou viajando tanto assim, mas puxa, ele é super didático, tem mil problemas, mas puta merda, é um filme que o cara vai no buraco negro, sabe? Vamos lá, pessoal. Aquilo é maravilhoso. O Ad Astra, que é um exemplo mais recente, que né, vendiam como um Tarkovsky, meio Kubrick e tal, e no fim é todo mastigadinho, mas puxa, vão lá para Netuno, né, aquela fotografia azul, vamos comprar a ideia tal. Também recente, agora 1917, cinema com C maiúsculo, assim, o pessoal, mas é óbvio, é o roteiro, não, 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 olha o tamanho daquilo, né, e o Titanic mostra isso, assim, ele tem essa coisa do romance, ele é super longo, mas em nenhum momento ele beira o canastrão, assim, né?
todos os personagens, mesmo os coadjuvantes dos coadjuvantes, cumprem um papel muito interessante em fazer a coisa toda andar, porque se a gente for ver, o desastre mesmo começa depois de já 2 horas e pouco de filme, né? Então é corajoso, né? Você guiar isso. Talvez o único personagem que talvez pareça um pouco canastrão, mas é claro que isso é um truque para você odiar mais ele, que é o namorado ali, o noivo da Kate Winslet. Mas isso é óbvio, né? Porque a gente quer odiar ele, então ele é uma caricatura, né? Ele é o parceiro da Barbie lá. Mas eu adoro. Infelizmente eu não vi no cinema. Eu revi agora e por acaso o Titanic tá num desses filmes. Eu tenho, isso talvez seja um pouco ruim para a arte cinematográfica, mas eu tenho desses filmes para assistir despreocupadamente, quando você vai comer uma pizza ou quando você, enfim, à noite. E por acaso na segunda ou terça-feira eu tinha colocado para assistir e foi maravilhoso e tal. Só que aí eu fui ver um outro filme e um outro Titanic, né? Eu fiquei curioso porque eu nunca tinha ido pesquisar e tal, e certamente tem outras coisas. Tem várias outras coisas, na verdade. Eu vi um filme de 53, que não sei se é o primeiro, mas foi um dos primeiros que eu encontrei. É um filme de um diretor romeno, mas que fez carreira nos Estados Unidos. E é legal como ele vai para um outro caminho total, assim. O filme é um filme todo fechado, em grandes salões, por questões óbvias, né? Se o Cameron já deixa escorregar no croma, imagina usar isso em 53. Então, e aí tem apesar de ser um filme dos Estados Unidos, ele tem essa coisa do britânica com italiano e tal, mais forte do que no Titanic, já que o Titanic, a grande trama está ali, né, no casal. Bom, dando um spoiler, mas né, acho que aqui não é problema, o filme termina com os músicos tocando, né? Ele não vai para cima dos efeitos, não, ele não quer saber de afundar. Então os músicos vão tocando e a orquestra vai crescendo e aí sobem os créditos e é isso, pessoal. Esse é o Somente Deus por Testemunha? Somente os Céus por Testemunha? É esse? Ou é o SOS Titanic? Não, ele a tradução dele para o português, se eu não me engano, é o Náufrago do Titanic. Nossa, Náufragos do Titanic. É do Jean. Estava aberto aqui, eu fechei. Peraí. Jean Negulesco. E é um filme que tem uma cara Hitchcockiana, assim. E o Riso falou que surgiu um projeto certa vez dele fazer uma adaptação. E puta merda, teria sido, né, maravilhoso. Não sei se chegou a ter esboços de roteiro e tal, mas se ele trouxesse alguma coisa de mistério, né, que acho que não teria como não, teria sido maravilhoso. E esse do Jean tem um pouco essa cara pela limitação dos espaços ali e tal. Também tem dois casais, mas no caso é um casal mais velho, de 30 e pouco, 40 anos, que, óbvio, né, hoje isso não é tão mais velho, mas no filme já é um casal mais velho com seus baita problemas e tal. A mulher vai sozinha e o cara vai atrás porque ela quer fugir para os Estados Unidos com os filhos. E também um casal ali que o cara é de uma classe um pouco mais baixa, mas nada como o Titanic, assim. Mas foi legal de ver, eu quero assistir as outras coisas, mas enfim, é isso, sou um grande defensor, sempre que eu posso, é daqueles filmes que se tá passando em algum canal e se tá ali perto da batida do iceberg, esquece. Você vai assistir, não tem como. Deixa eu falar uma coisinha. O Caetano falou sobre os efeitos, a Gabi também, né? O Titanic foi relançado 2 vezes. Numa delas, inclusive, com cópia 3D. E nas 2 vezes em que ele foi relançado, ele recebeu uns tapinhas, né, de tecnologia. Essa cópia que eu vi anteontem não é 3D, mas é uma cópia com esse tapa de acabamento. E aí fica muito interessante, porque não deve nada a nenhum filme que a gente assistisse hoje sobre o naufrágio de um navio. As coisas todas estão ali num grau de verossimilhança tecnológica, digamos, ok, ao mesmo tempo em que é charmoso, né? Então, eu acho que esse efeito que a gente
teve em 97 se perdeu com essas cópias novas. Elas deram uma arrumada em algumas coisas, mas sem tanto prejuízo desse aspecto romântico aí dos efeitos à moda antiga, né? E aí, por falar nisso, eu adorava na minha infância um seriado que agora dá para ver em DVD, dá para ver na internet também, que se chama Túnel do Tempo, não sei se vocês conhecem. The Time Tunnel. E aí ele não teve muitos episódios, acho que 1 ou 2 temporadas só, e a ideia era sobre um projeto secreto do governo americano para criar um túnel do tempo, um túnel que permitisse fazer viagem no tempo. E aí tem um problema lá de espionagem, né? O seriado é dos anos 60, da época da Guerra Fria, tem algum espião soviético lá no meio da encrenca. Se eu não me engano, os caras estão prestes a destruir o túnel antes dele ser experimentado, e aí os 2 cientistas chefe do projeto, eles entram no túnel antes que ele esteja concluído. Então, eles ficam, durante todos os episódios, perdidos em épocas do passado e do futuro também, indo e voltando. O máximo que o pessoal do controle consegue fazer é tirá-los de um lugar, numa situação de emergência, mas aí não sabe onde é que eles vão parar. Muito bem, no primeiro episódio eles entram, a coisa não está funcionando direito, então eles não sabem onde é que eles vão parar. Eles param num deck de um navio, né? Os 2 ali, uns efeitos especiais super canhestros, eles param num deck de um navio, um olha para o outro, pergunta onde é que a gente está, não sei, é um navio. E aí um se levanta, vê uma boia, e aí na boia é o nome do Titanic. Onde é que os caras foram parar? Os caras foram parar no Titanic na noite em que ele vai encontrar um iceberg. E esse episódio é divertidíssimo porque eles tentam convencer o capitão, a tripulação, de que eles vieram do futuro e que eles sabem que o Titanic vai bater no iceberg. E fica todo mundo com aquela arrogância, imagine, esse navio não vai afundar, é um navio perfeito, vocês são do futuro, o que é isso? Vocês são clandestinos aqui, entraram no navio sem pagar passagem. E eles tentando convencer, e aí aquela dramaticidade toda do episódio, até que bate mesmo no iceberg, aí o comandante vai lá, como é que vocês sabiam, vamos tentar resolver alguma coisa, e no que o navio está afundando, no episódio, o pessoal do comando, no tempo presente, consegue tirá-los de lá, e aí eles vão para um outro lugar que eu não lembro qual é. Mas é sempre assim, né? Eles sempre caem em algum lugar onde está acontecendo alguma merda grandiosa. Às vezes não é uma merda, às vezes é um evento notável, né? E eu adorava Túnel do Tempo, como eu disse, eu guardei esse episódio por muito tempo, devo ter revisto várias vezes, inclusive, né, em reprises do seriado na televisão. E aí, quando eu vi o filme Titanic, eu me lembrei muito disso. E eu achei que o James Cameron lidou muito bem com essa mitologia. Titanic virou uma mitologia, né? O navio que afundou, quero dizer. Ele virou uma coisa mitológica, né? Muitos livros, muitos documentários, vários filmes de ficção. E aí, acho que o charme com que o James Cameron lida com esse mito tem a ver com coisas muito cinematográficas mesmo, né? Eu fiquei impressionado revendo o filme agora com alguns detalhezinhos. Então, por exemplo, vê se vocês não concordam que aquele colar é puro Rosebud. Rosebud, para quem eventualmente ainda não saiba, é uma palavrinha-chave para fazer andar a narrativa de Cidadão Kane do Orson Welles. É um truque furreca, né? O próprio Orson Welles admitiu que era um truque falho, porque supostamente Rosebud é uma palavra dita pelo Charles Foster Kane, o personagem principal do filme, no leito de morte. Mas não tem ninguém no quarto, então ninguém ouviu aquilo. E, no entanto, todo mundo sai atrás de qual seria o significado da última palavra dita por esse milionário, que foi um magnata da imprensa, né, lá dentro do filme, no universo ficcional do filme. Em alguma entrevista, alguém perguntou para o Orson Welles, então, mas espera aí, ninguém ouviu, né, que ele falou Rosebud. E o Orson Welles respondeu, é uma falha do filme. E aí o colar absolutamente, a joia, né, no colar, que teria ficado submersa, por mais valiosa que fosse, ela absolutamente não valeria o custo de toda aquela expedição. Anos de expedição, equipamentos e tal, tudo aquilo para achar a joia. É um Rosebud extraordinário, né? E aí tem até um trocadilho com Rosebud,
né? Rose, o nome da personagem. Porque você não se dá conta disso, né? Talvez porque eu tenha visto outra vez, e aí procurando detalhe, alguma hora você para e pensa, não faz sentido isso, né? James Cameron poderia dizer como Orson Welles. É uma falha, mas isso importou enquanto você estava vendo o filme? Se não importou, querido, não conta, que é o que o Hitchcock dizia muito também, né? Ele que foi lembrado aqui. Então tem isso, e teria uns exemplos de pequenos momentos muito cinematográficos do filme. Por exemplo, quando o navio já está afundando, as pessoas estão sendo colocadas nas barcas, instaura-se o caos, percebe-se que não há lugar para todas as pessoas nos barcos, e aí a gente vê o construtor, o dono da empresa, do Titanic, e isso é verídico mesmo, né? O cara fez a viagem e o cara escapou. O dono da empresa se aproximando de um barco que só deveria levar mulheres e crianças, ele espera o oficial que está ali comandando a entrada bobear um pouquinho, ele pula, entra no barco, faz uma expressão de paisagem, e aí a gente vê o oficial checando o barco, encontrando o dono da companhia, olhando para ele, o dono da companhia percebe que foi identificado, e aí tem um momento sensacional em que você diz, esse cara vai denunciar, vai dizer, sai daí, esse barco é só para mulheres e crianças. E ele não faz isso, né? Ele só manda, desce. Isso tudo é feito sem nenhum diálogo, né? É só um jogo de câmeras. E é um exemplo, entre muitos dentro do filme, de um cuidado com a linguagem cinematográfica que é impressionante. São pequenos momentos dentro de um filme que tende a ser lembrado como um filme grandioso, né? Por causa do navio gigantesco que a gente vê sendo destruído. Mas a riqueza cinematográfica dele está também em pequenos detalhezinhos, em pequenas sequências. Vamos combinar, por exemplo, que a sequência dos dois na proa do navio, aquilo é absolutamente sensacional. Ele é absolutamente sensacional, né? Se é brega ou se não é, aí é o problema de cada um, né? Eu sempre valorizei essa coisa do filme, desses pequenos momentos, assim, que acho que não são poucos mesmo, né? E acho que um destaque, eu já falei dessa cena, eu acho um absurdo a despedida dos dois no momento em que ela entra no bote, né? Que ela tá indo embora ali, e aquela conversa, né? Que tipo, tem um acordo, né? Que o Cole, o marido dela, convenceu ela a entrar no bote dizendo que tinha feito um acordo, que ia tirar todo mundo dali, porque ainda o grande problema dos dois ficarem juntos está meio que dá para fingir ainda que eu não sei, né? Então vou salvar o Jack também. Aí ele pergunta desse acordo, né? Ele fala, putz, não, mas esse acordo, o acordo existe, né? Mas eu vou, ele não vai te beneficiar, né? E acho que aquele momento dela saindo e ela decidindo e ela percebendo tudo aquilo, a ação em dois andares acontecendo, né? Eu acho, eu falo assim, para mim é muito difícil falar porque eu realmente vou para um lugar muito emocional, assim. Eu fui começar a ver o filme de novo aqui. Aí eu falei, caramba, nem começou, eu já quero chorar já com o filme, já fico com vontade de, tipo, já começa a lacrimejar no canto do olho, já. Porque eu acho realmente, assim, falando de anedotas da vida, assim, o Titanic é o filme que eu mais vezes assisti na vida, assim mesmo, e não era simplesmente pela narrativa, né? Eu tinha a minha avó, ela era apaixonada pelo filme também, então tinha um cinema perto da casa dela, né? Então a gente era um cinema de rua ainda, tipo, lá em Campinas. Então a gente ia ver esse filme e a gente meio que não pagava, porque ela não pagava, ela conversava com a dona do cinema, e aí nunca tinha ninguém na sessão, né? E o filme, lembrando que o filme ficou 1 ano e meio em cartaz, né? Ele fica um período assim, tipo, passando nos cinemas, e não era tipo, numa salinha escondida, ele ficou passando em muito cinema grande também, né? Então, deu-se a assistir o filme, ter uma relação com ele que eu acho surreal, assim, eu acho é muito potente, assim, mas enfim. A partir do momento, acho que uma outra coisa que vale ressaltar, eu sempre, quando as pessoas
sabem, descobrem a minha relação com o Titanic e tudo mais, e aí sempre cai na brincadeira, na zoeira, de falar, puta, mas como assim? Não, porra, filme hollywoodiano, né? Não sei o quê. Eu sempre mostro uma sequência específica para minimizar essa relação, que é a partir do momento em que os músicos estão tocando, né? Termina, o capitão ficou dentro do... Ele foi para dentro da cabine dele ali, a água já dominou completamente, e você tem aquela sequência silenciosa, porque a música termina, explode os vidros e tudo mais, e aí a gente entra no último ato do filme, né? Na última sequência do filme. Aquela sequência de todo mundo tentando sair daquele barco, eles indo para a parte de trás do navio, eu nunca lembro, proa, essas coisas, nunca lembro o nome disso. Aquela sequência deles correndo para o fundo e todos os coadjuvantes, ele resolvendo a relação dos coadjuvantes, mostrando o que está acontecendo com cada um, a morte do Fabrício, né? A morte do capataz do Cole, os pequenos pessoas da tripulação que estão escorregando e indo para aquele inferno, né? Tipo, para aquele lugar, tipo, praticamente a cena final de cada personagem ali, né? Aquilo é de uma habilidade de encenação, aquilo é uma habilidade de montagem, de domínio do que está acontecendo no teu espaço cênico, para você pensar no tempo das coisas, né? Na posição que o navio se encontra e todas aquelas ações acontecendo simultaneamente. Gente, aquilo é surreal, assim. Acho de uma obviamente, né? Hollywood, né? Pô, mas tem que lembrar também que tem um cara por trás disso que fez nada mais, nada menos do que Exterminador do Futuro 1 e 2, né? O Segredo do Abismo, que é um grande filme para os fãs do filme, né? Não sei se ele é considerado um grande filme ou não. Ele faz True Lies, que é um filme delicioso com Arnold Schwarzenegger, uma comédia de escracho. E Piranhas 2, né? Que é um primeiro filme dele, um filme muito... que custa... E depois vai fazer o Avatar, né? 10 anos depois, 10 não, 12 anos depois, ele vai fazer o Avatar e agora tá com o 4, 5, 6 e o... Não, o 2, o 3, o 4 e o 5 sendo produzido para ser lançado agora nas próximas... Se o mundo continuar existindo, né? Mas, enfim... Caetano, você lembrou uma coisa que acho que é importante dizer também para quem veio depois, né? O James Cameron passou a ser associado a superproduções, a filmes desse tamanho aí, do tamanho de Titanic e do tamanho de Avatar, e de O Exterminador do Futuro 2. Mas o começo de carreira dele foi com Roger Corman, que é um notável produtor de filmes B nos Estados Unidos, que ajudou a revelar gente como Francis Coppola, como Jack Nicholson, como Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, né? O Cameron veio dessa escola, da escola Roger Corman, mais tarde do que essas pessoas todas que eu mencionei, né? Ele fez a escola Roger Corman no final dos anos 70, talvez começo dos anos 80. Então, com filmes muito baratos, né? O Exterminador do Futuro, o primeiro filme, é um filme muito barato e muito inventivo, né? Porque tem umas sacadas ali sensacionais feitas com um orçamento muito pequeno. Depois é que ele virou James Cameron, né? Dos mega orçamentos e das superproduções, mas talvez ele tenha sido capaz de fazer isso aí que você lembrou, que é orquestrar com essa riqueza de encenação, né, as coisas que acontecem ali a partir do momento em que o navio afunda, por conta dessa escola num outro patamar, né, como o pessoal diz, de produção. Nesse aspecto, acho que tem uma similaridade com Francis Coppola também, porque o Coppola é lembrado hoje por causa dos filmes grandes, então é como se ele tivesse nascido fazendo Apocalipse Sinal. Na verdade, não, ele nasceu com o Roger Corman fazendo filme muito barato, filme em um fim de semana, né? Tem filme que ele fez com o Roger Corman de sexta a domingo. E ele foi escolhido para fazer O Poderoso Chefão, o Coppola, justamente porque ele tinha essa experiência em produções de baixo orçamento. O orçamento de O Poderoso Chefão não era alto, e, no entanto, as exigências, as demandas eram grandes, porque era um filme de recriação de época. E aí a Paramount chegou no Coppola como alguém que juntava a fome com a vontade de comer. O cara era ítalo-americano, portanto estava à vontade com o assunto de O Chefão, era roteirista e diretor,
e sabia lidar com orçamento barato. E aí, com não muito dinheiro, ele fez o Chefão. E as pessoas tendem a olhar para Chefão e pensar que era um filme, sei lá, em custo de hoje, um filme de 300 milhões de dólares. O que não é, quer dizer, provavelmente em custo de hoje, o Chefão seria um filme de 20, 30 milhões de dólares, um filme barato, né, nos Estados Unidos. Então tem uma similaridade entre o Cameron e o Coppola. E aí, para avançar nessa similaridade, o Cameron foi para o cinema americano dos anos 90 mais ou menos o que o Coppola foi para o cinema americano dos anos 70. Né? Nos anos 70, o Coppola fez O Poderoso Chefão, A Conversação, que é um filme brilhante, O Poderoso Chefão 2 e Apocalipse Now. Ninguém foi capaz de fazer uma quadra de filmes como essa nos anos 70 nos Estados Unidos. Era o rei da cocada preta e da cocada branca, era o rei de todas as cocadas. O James Cameron, só com O Exterminador do Futuro 2 e Titanic, mais ou menos foi isso nos anos 90. Mas no meio ainda teve o True Lies, que é esse filme muito divertido, que o Caetano lembrou, e um pouco depois, já avançando no século XXI, o Avatar, né? Então, nesse período, Cameron foi mais ou menos o que um dia foi o Coppola. Sem ter acontecido com o Cameron o que aconteceu com o Coppola, que foi o buraco, né? Que foi a falência e tal. O Cameron não faliu, ao contrário, está aí planejando para os próximos anos, inclusive, as continuações todas de Avatar. O próximo Avatar 2 é com a Kate Winslet, de novo. Vini? Olha só. Eu queria comentar uma fala do Rio um tempinho atrás. É que eu ainda não sei como entrar na discussão, enfim. Tem uma série que eu gosto bastante, que se chama Downton Abbey. E acho que é o primeiro episódio da primeira temporada. Também tem uma questão com o Titanic. Tem um primo que ia casar com não sei quem, que ia dar a fortuna, enfim, dramas daquela época. E que aparentemente estava no Titanic e morreu e tal. Então, assim, tem uma questão que acho que a gente tem que, não sei se admirar, mas reconhecer sobre o filme Titanic, que tem todo esse imaginário popular acerca dele, né? Enfim, muito já se falou, todo mundo conhece a história, enfim. E ele traz outras nuances, eu acho, para a mitologia do Titanic. Também queria comentar sobre o Cidadão Kane, Rosebud. Tem um texto muito legal, muito bom, do Arlindo Machado, acho que no livro, deixa eu abrir aqui. O livro dele que chama O Sujeito na Tela, modo de enunciação no cinema no cyberespaço, que fala, né, sobre essa questão do Rosebud, se tinha alguém, de fato, assistindo essa cena, quem era essa pessoa, ou se não tinha, se era um erro. Enfim, ele debate essas questões nesse texto, eu acho muito interessante. Adorei, inclusive, a analogia do colar a Rosebud. Tem uma brincadeira com quem fez e-mails na PUC que perguntar se esse filme, o Cidadão Kane, serve para alguma coisa. Serve para como motivo, como exemplo, como... Enfim, filmão. Inclusive, a gente podia, quem sabe, um dia a gente traz no Cineclube. Não sei, é isso. Era só isso que eu queria ter comentado um tempo atrás, não sei se ficou perdido. E também queria trazer um comentário do YouTube, que comentaram o padre segurando os fiéis no navio quase vertical também, como uma cena, esses pequenos momentos que compõem o filme que fica tipo, nossa. E eu sou obrigada a concordar, o navio virando e o padre rezando. Enfim. Vini, faz tempo que você não comenta. Que assim que o padre fala, né, que ele prega, faz a prece ali, que não importa, você vai passar pela dor, não sei o que, corta, é a cena daquele corpo boiando, da mulher na cúpula, né, tipo, pairando. Eu acho muito interessante como esses pequenos passagens dos atos, né, tipo, as modificações das sequências, da estrutura do filme, elas são pontuadas muito bem por momentos tão, sei lá, tão célebres, assim, acho uma força que surreal. Ô, Gá, deixa eu te falar uma coisa, acho que sua conexão tá um pouquinho falha. Não sei se você tá com alguma coisa
está trepidando bastante na hora que você está falando aí. Você ia falar, Vini? O que é? Eu falei que tá com Titanic no streaming ainda. Não, só complementar um pouco disso que vocês dois falaram do cuidado cinematográfico, né? Porque é isso, ele tem a produção, que é gigantesca, uma história de amor, então, por si só, você poderia considerar qualquer uma dessas duas coisas como a grande força e largar um pouco a mão do resto. Mas você falou de algumas sequências e teve algumas que me chamaram a atenção. A primeira é logo que bate o iceberg, assim, porque eu fico prestando atenção exatamente nessa sequência. Se você for decupar, cara, é um trabalho tão engenhoso de montagem, não só de montagem, mas também de direção. E aí você começa a pensar que o custo, né, o filme custou tão caro não só pela produção, digo, direção de arte, né, que a gente pensa logo no navio e tudo mais, mas porque é tudo muito orquestrado. Então, falando dessa sequência, né, tem lá a pedra arranhando o casco, né, quebrando o casco, não sei qual que é o termo, e aí ele dá conta de mostrar o que acontece em várias camadas do navio, de um jeito assim, não é de qualquer jeito, né? Quando ele chega nas caldeiras lá, o primeiro plano que tem das caldeiras, cara, é uma fileira assim, numa perspectiva funda, com o cara lá no fundo girando, com uma puta luz lá no fundo, e aí depois os caras correndo porque a porta tá fechando, a câmera tá correndo junto. Então, assim, não basta ter uma caldeira daquele tamanho, 150 figurantes só naquela cena, ele ainda botou uma Steadicam para correr no meio do cara e tal. Quando a Kate tá no meio do... Quando ela vai buscar o Jack lá na prisão, ela desce no meio daquela água e tem uma hora que ela para no meio de um corredor e a câmera vai afastando, sempre mantendo a perspectiva para fora do quadro. Então é um corredor sem fim, aquele monte de água. Então deve ter no YouTube, eu ia falar que daria para ter um compilado de sequências para provar que Titanic é um grande filme, ou então para comprovar a manchete de hoje que o Riso cravou mais uma vez aí. Tem muito do Coppola no Cameron e tal, seria essa manchete polêmica. Mas é isso, se você decupar o filme e pegar algumas sequências, você vê que, além de uma grande produção, além do entretenimento, além da história de amor maravilhosa, de um casal apaixonante, vivendo aquela história que todo mundo quer viver, tem um trabalho ali, tem uma direção, né? Como é que dá conta da figuração, né? Daquele jeito. A equipe do Bolsonaro não dá conta de meia dúzia de figurantes para gritar o nome dele, e lá tem 150 e parece que o negócio tá pegando mesmo, assim. Uma coisa só que fica para mim, e que, enfim, recurso da época, escolha e tal, eu queria que fosse mais escuro, sabe? Quando o bicho todo começa a pegar, e que o pessoal vai pro bote, aquela sequência que os dois vão se olhando em plongé contra plongé, é maravilhoso e tal, mas é tudo muito claro, né? Mesmo quando eles estão nos barcos e tal. E eu acho que hoje, com mais tecnologia, eu acho que seria ainda mais sufocante do que já é, assim, sabe? Um pouco menos essa luz de aquário, de serviço que o Sérgio falou, mas não tem o que falar, né? É impecável. Escuta, tem uma coisa interessante aí de dizer sobre a montagem do filme. É um raro filme que tem 3 montadores, né? 3 caras que assinam a montagem, fora todos os assistentes de montagem. Em geral, você tem um montador, e já é raro um filme que tenha 2. Esse tem 3. E um dos 3 é o próprio James Cameron, né? Ele ganhou por esse filme 3 Oscars, como produtor, como diretor e como montador. Então não é fraco, o rapaz não é fraco, não. E sobre esses detalhes aí que a gente está mencionando, uma coisa impressionante também no filme, se você vai conferir a história do Naufrágio Verdadeiro, de 1912, é que o filme não precisava ser fiel a detalhes, né? Para quê? Cria lá uma história de amor, o navio afundou, seja mais ou menos fiel a algumas coordenadas, né, do evento verídico, como o choque com a parte superior do iceberg, o modo, né, muito particular como o navio quebrou. Mas
mesmo não precisando, o filme é impressionantemente próximo dos eventos reais. Quer dizer, houve um zelo ali, né? Um cuidado para seguir detalhes. Então, algumas coisas das quais eu me lembro, a partir do que o Vini disse da luz, né? Que o Vini comentou a luz do filme, né? Mas quando a luz do navio é finalmente interrompida, de fato foi só naquele momento que a luz deixou de funcionar. Porque alguns dos marinheiros, os caras ficaram lá segurando a energia elétrica até a hora em que deu para segurar, quando o bicho vira e vai embora. E aí perdeu a energia elétrica. O barco que volta para buscar eventuais sobreviventes e encontra os cadáveres congelados boiando. De fato, só voltou um barco no Titanic verdadeiro. De fato, esse barco que voltou, ele só pôde voltar porque alguém teve a ideia de juntar 3 barcos, tirar as pessoas de um e passar para os outros 2. E aí o cara foi. E esse barco que voltou, ele de fato só pegou 5 pessoas, que é o que a personagem, a Rose, diz, né? Eu fui uma das 5 pessoas que eles encontraram. Quer dizer, não precisava, né? 5, 4, 7, 23. Dane-se, é um filme de ficção. Os músicos, né? Os músicos tocaram mesmo até o fim. É claro que não dá para saber se eles conversaram aquelas coisas que no filme eles conversam, né? Pô, foi um prazer tocar com você, mas vamos embora. Aí um continua, aí os outros voltam e dizem, não, você vai tocar, eu também vou tocar com você. Tá, isso aí evidentemente é liberdade dramática. Mas efetivamente eles ficaram tocando até o fim. O Guggenheim, o bilionário que opta lá com o seu acompanhante por me dar um drink aqui, né? Me traz um uísque que eu vou afundar em grande estilo. O cara morreu mesmo, um bilionário americano, nessas circunstâncias. Ele abriu mão de escapar, ele quis ficar, né? Enfim, isso tudo é fruto da soma dos relatos todos, das pessoas que sobreviveram, sobre o que aconteceu. A escolha dos atores. Então, o ator que interpreta o comandante do navio é a cara do comandante do navio, mesmo. O primeiro auxiliar dele é a cara, o ator que interpreta é a cara do primeiro auxiliar de verdade. O comandante realmente optou por afundar com o navio, ele nem tentou escapar. Foi naquelas circunstâncias em que a gente vê no filme, né, em que ele vai para a cabine e assume o timão, não, aí já não dá para saber, né? Liberdade dramática, mas o contorno do personagem absolutamente bate com o do comandante que efetivamente afundou com o transatlântico. Impressiona, né? Porque isso quer dizer zelo. Aí agora deixa eu fazer outro paralelo, então, que é com o David Fincher. O David Fincher, que é um obcecado por detalhe. E aí ele faz Zodíaco, que se passa em boa parte dentro de uma redação de um jornal de São Francisco, e aí o cara obriga todo o pessoal da direção de arte a reconstruir a redação do jornal de acordo com todas as fotos que ele pôde levantar, de acordo com todos os detalhes que as pessoas que trabalhavam lá contaram para ele, segundo quem trabalhou, reclamando, né, dessa maluquice preciosista, preocupado com caixinha de grampo, né? Diz que o David Fincher ficava andando para o cenário e dizendo, não, nessa mesa tem uma caixinha de grampo. Eu me lembro de ter visto uma foto em que do lado da máquina de escrever o cara deixava um cinzeiro e uma caixinha de grampo. Se você parar para pensar, no resultado final, esse tipo de detalhe não faz muita diferença, né? Você não está vendo o filme e cotejando com o real aqui, né? Tem um real aqui na tela do lado, você está vendo o filme e batendo. Isso aqui importa para quem está fazendo o filme, né? E aí é uma profissão de fé extraordinária de quem faz cinema. Tipo, eu quero recriar esse negócio aqui e eu estou me empenhando em recriar no mínimo detalhe. Quem vai ver o filme não sabe, mas dane-se, isso importa para mim. Isso é importante para mim, né? A verdade do filme reside, em boa medida, nessa busca obcecada pela reconstrução do real, quando o filme se baseia em eventos verídicos, como Titanic e como o Zodíaco do David Fincher. Tem uma... O James Cameron, ele filma muito, né? Ele tem muito mais cenas do filme que não entram ali. Isso é muito comum com o Titanic, com o Exterminador do Futuro, né? E até o Exterminador do Futuro tem a versão
com as cenas deletadas, que é um horror, né? Tipo, ali você mostra, com aquelas cenas você percebe a importância da montagem, né? Para certas coisas não entrar. Mas tem muita coisa também que não entrou no filme, né? O pedido do capitão para que os bots, porque eles percebem no meio no meio do caos, eles percebem que eles estão colocando os bots com menos gente do que era capaz, né? Então aí tem uma cena, foi filmado isso, do capitão pedindo para que os bots voltem para colocar mais gente. Isso é um fato real também, ele tentou fazer isso. Que desse fato real as pessoas falam dessa parte atônita, né, do capitão, assim, que ele não acredita, né? Ele entra num estágio de descrença do que está acontecendo, que ele não consegue mais agir, né? E acho que aquela cena final dele vem desses relatos, né? Dele, tipo, as pessoas tentando falar com ele e ele não sabendo o que fazer, assim, né? Totalmente, afinal de contas, né? E uma outra coisa que eu acho maluca, né, dentro dessa coisa da mitologia, né, que dizem que o Carpathia foi o único barco que respondeu ao chamado para salvar o Titanic, e ele era um dos barcos dos navios mais distantes, né, porque as pessoas achavam que era um sinal falso, assim, não, tipo, o Titanic está afundando, não está afundando, não tem como afundar, né. É legal esse apoio que ele faz ali no documental no começo, né? Que todo mundo sabe que o James Cameron é um fascinado pela história e tal, então logo ali no começo ele entrega, né? Que é um filme que tem muita pesquisa por trás. E eu lembro que quando eu assistia, eu lembro que eu sempre ia na casa do primo meu, ele tinha fita lá que eram 2 VHS e a gente assistia. E para mim tudo aquilo era verdade mesmo. A Rose na casa dela fazendo a cerâmica, e então ela vai, olha lá, fazendo a cerâmica e tal. Então, e eu imagino que para o público geral, não só para mim, sei lá, quando eu fui assistir, aos 12 anos, 13, se não comprar essa ideia no sentido como eu, né, ingenuamente, de achar que tudo aquilo é real, mas de embarcar nisso, né, de a equipe tendo tudo ali mostrando, né, aquela maquete do barquinho se quebrando e tal, você fala, caramba, tô vendo um negócio que vai ser o mais real possível, né? Para os jovens que não sabem, VHS era como a gente assistia filme antigamente. Era essa fita muito engraçada aqui. E eram duas. Eram duas, que era bem no momento assim que o navio bate, trocava a fita, né? Você ficava com aquela angústia de tipo, eita. Levantar para trocar a fita. Por favor, trocar a fita. Não dá para enviar a fita Bluetooth para o VHS. E era capaz de colocar a fita e tava toda no final, então tinha que rebobinar tudo de novo. Pois é, mas A Evelyn tá aqui no grupo, ela quer falar alguma coisa, Evelyn? Acho que ela não está ouvindo a gente. No chat as pessoas estão falando alguma coisa? Não estão falando nada? Comentaram aqui, 100% vídeo. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Pô, a gente falou um pouco de Avatar, né? Queria falar que, obviamente, é um filme muito menos redondo cinematograficamente, mas para quem viu no cinema também foi uma experiência maravilhosa, aqueles bichinhos flutuando ali na sua frente, um cinema 3D bem feito. Então, se o assunto é experiência, não dá muito para ficar metendo pau, não. Titanic menos ainda, mas o Avatar... Cara, na minha opinião, ele não precisava nem ter feito Titanic, cara. O fato dele ter feito Exterminador do Futuro 2, aquele filme, eu tive em 2018, 19, o Exterminador do Futuro 2 foi remasterizado, né? Tipo, não passou por essa coisa de refazer efeitos especiais, até onde eu sei. Não sei se teve algum detalhe ou não, mas eu fui assistir com pessoas que nunca tinham visto o filme ainda, assim, e as pessoas falavam, cara, parece um filme de hoje em dia, assim, não parece que o filme tem 28 anos, sabe? É isso, 28.
O filme já faz quase 30 anos que tá aí e o filme ainda é incrível o jeito que a narrativa é contada, ainda é incrível, enfim. Ó, a Erika falou uma coisa legal aqui, que ela assistiu no cinema 2 vezes e que estava lotado, ela assistiu na escadinha. Deixa a minha experiência com o filme foi que na estreia não tinha ninguém. A estreia tava ok. Tinha gente, mas não tava lotado nem nada. No segundo dia, tinha gente. Assim, eu fui assistir 4 vezes seguidas o filme. 4 dias consecutivos. E foi no terceiro dia que explodiu. Que as pessoas acho que começaram a assistir, virou um boca a boca ali, viralizou. E aí, cara, você não conseguia ir por meses, assim, por meses. Eu lembro de 3, 4 meses, assim, tinha fila das pessoas que conseguiam assistir. E eu sempre dava um jeito. Agora não liberam mais, né? Há uns anos atrás eu fui, não sei se não é tudo verdade, alguma coisa que eu vi também na escadinha, mas é difícil, né? Agora tá proibido e tal. Sim. Não? Sim. Corpo de Bombeiros não deixa, mãe. A Fabi também comentou aqui no YouTube, falou assim, eu pegava emprestado do vizinho as fitas, vi muitas vezes. E acho que virou um fenômeno, né? Isso é interessante. E outra pessoa, o War Thinker, escreveu assim: engraçado como podemos linkar o desastre do Titanic e a reação daquela micro-sociedade com dialogações no momento atual da pandemia. Como o filme pode se reconstruir nesse cenário de hoje? Gente, que complexo. Como é que é? Lê de novo, eu não entendi. Eu não consigo, desculpa pedir para ler, mas eu não consigo ver aqui Imagina, o chat. eu leio. Engraçado como podemos linkar o desastre do Titanic e a reação daquela micro-sociedade com dialogações no momento atual da pandemia. Como o filme pode se reconstruir nesse cenário de hoje? É uma pergunta? Não sei. Terminou com um ponto final. Acho que é um pouco daquilo que a gente conversou do poço, né? Das sociedades, dos que estão acima, não se importarem com os que estão abaixo e tal, mas acho que eu queria comentar que hoje em dia o James Cameron estaria na listinha comunista, né, com esse filme. é verdade. Seria proibido no Brasil. Mas não tem seria uma proibido. crítica. O que é? Não seria proibido, mas o Carlos Bolsonaro ia fazer um monte de posts no Twitter falando mal do James Cameron, do globalismo marxista do Titanic. Ou eles iam transformar como eles não conseguiram chegar porque eles chegaram na borda da Terra, né? Por isso, na verdade, o navio bateu na borda da Terra e não conseguiu. Iam dizer que o Jack Dawson morreu porque é vagabundo, é comunista, não trabalha. O problema da questão disso é porque gastaram $100 mil no filme do Griffith lá, porque fica investindo em cultura, senão podia ter comprado mais bote para salvar as pessoas. Né? Mas olha, deixa eu fazer. Não, desculpa, vai lá. Não, é só uma associação aí, a partir da pergunta que o rapaz fez lá. Titanic lembra o Ilanavevá, não só porque tem navio, mas é porque o Ilanavevá é bem colado na eclosão da Primeira Guerra Mundial mesmo. O Titanic afundou 2 anos antes da eclosão da Primeira Guerra. Mas são dois filmes muito parecidos no sentido de que eles falam de uma certa perda da inocência, né? De que o mundo nunca mais seria o mesmo a partir da eclosão da Primeira Guerra Mundial e dentro da Primeira Guerra Mundial da Revolução Russa, né? No paralelo. Quer dizer, tem um mundo que se perde naquela primeira década e meia, digamos, do século XX. E Titanic é muito interessante mesmo, se você pensar nele como um olhar para essa perda de uma certa inocência, assim como Ilanavevá. E aí os paralelos você pode fazer o tempo todo, né?
porque estamos o tempo todo perdendo inocência, supostas inocências, estamos sempre sacando que o buraco é mais embaixo, que o navio que parecia que já tinha afundado e batido lá embaixo no oceano, não, ele conseguiu cavocar um túnel e está afundando mais ainda, né? É engraçado que ele tenha feito esse paralelo com a pandemia, porque o tal do padre, aquela sequência do padre com os fiéis ali, enquanto o navio já está quase na vertical, olha, desculpe, mas me lembrou o Bozo, entendeu? O mundo está indo para merda e o Bozo está lá pedindo para fazer jejum contra o vírus, entendeu? Vai lá. Tem um probleminha só, precisa dizer pro Bozo. O vírus é ateu. Ele pode acreditar em Deus. Os fanáticos que seguem o Bolsonaro podem acreditar lá no Deus deles, que eu não sei exatamente qual é. O vírus não acredita em Deus, o vírus é ateu. E só para complementar o comentário, para não parecer que, enfim, eu não falei sobre ele. No fundo, é claro que isso está presente no filme, até se a gente for parar para pensar, a turminha, os ricos lá, no fim, deram um jeito de se salvar, né? A Rose, todo mundo, né, dos ricaços, mas o Jack morreu, os amigos dele italianos morreram e tal. Então é claro que isso está ali também. Fica num pano mais de fundo mesmo por causa, né, do belo casal. E também a gente não falou, não sei se quando minha luz caiu aqui, vocês comentaram sobre a trilha sonora, né, pessoal? A Celine Dion envelheceu um pouco mal, não ela, a pessoa, mas a música dela. Aquele personagem do Adnet um dia brincou, essa direita, Celine Dion do Brasil. Então ela está um pouco associada a essa cafonice, mas o tema do filme é maravilhoso, né? Super combina e é impossível não... Marcou, né? Eu não sei se você está sendo cínico ou não. Não tenho. Meu pai cantor, então sempre fã de intérpretes no geral, desde Zezé de Camargo até John Secada e Celine Dion também. Então temos que respeitar e, claro, né, o tema não é só a música que ela canta, mas o tema também, mas super funciona e tal, tem um pouco esse ar cafona pra gente 20 e poucos anos depois, mas também para a época deve ter sido um pouco do Shallow, eu ia falar do Juntos e Shallow Now, mas, enfim, vocês sabem qual música é. Ô, Vini, mas você me lembrou que a Globo está reprisando agora, por causa da pandemia, Novo Mundo, né? Esse é o nome da novela, acho. Sim. É uma novela que eu não vi e não estou vendo também. Mas o que eu vi, porque eu estou vendo um pouco mais a Globo do que normalmente eu vejo, que é nada, fora futebol, uma chamada do Novo Mundo, da Novo Mundo. E na chamada entrava um teminha musical ali que era vergonhosamente chupado do tema musical de Titanic. Uhum. Eu não sei que instrumento é, se é uma flauta, aquela coisinha, né, doce ao fundo ali, tururu, tururu, igualzinha. Eu não sei como esses caras não têm vergonha de fazer isso, né? Eles devem dizer que eles fazem referência, né? Eu usei aqui como referência a trilha de Titanic. Mas e Terra Nostra, gente? Que era uma novela com Mateu e Juliana. O navio só não afundava, gente, mas é um ano depois do filme. Né? Mas eu lembro na Globo, agora que a gente entrou nessa parte de curiosidades, quando o filme estreou e começou a passar, cara, não tinha um Fantástico que não tinha uma matéria a respeito do Titanic. Chegaram ao ponto até de achar uma tia, avó, neta da família do Leonardo DiCaprio no interior do Brasil. E aí colocaram a foto dela e dele comparando os lábios, olha só como eles são parecidos e não sei o quê. Tipo, e aí a velha ficou famosa no vilarejo dela. Tipo, aí qual que é a ligação? Mano, não tem ligação nenhuma, cara. É só solta a matéria aí. Tipo, whatever. Se a Globo fez isso, eu imagino a Record, hein? Recebeu o capitão lá em pessoa para dar uma entrevista. Para falar que a culpa foi dos esquerdistas, né? Porque virou a esquerda e não para a direita. Né? E só para tomar um cuidado, que a minha referência aqui não foi religiosa, mas sim jornalística sobre o ET Bilu e derivados. Não quis falar sobre
sobre a religião. Não, olha, me ocorreu agora que o Carlos Bolsonaro poderia dizer, hoje, que os caras que afundaram o Titanic foram os mesmos marinheiros rebeldes do Potemkin. Entendeu? Eles se revoltaram lá no Potemkin e não deu certo. Aí eles viajaram até a Inglaterra, pegaram uma caroninha no Titanic e olha ali, ó. Tá, afundaram o transatlântico. Esses comunistas russos são uma coisa, viu, bicho? Esses comunistas russos tipo Vladimir Putin, sabe? Super comunista. Ai, gente, meu Deus. Encerro? Todo silêncio eu pergunto se eu encerro ou se eu continuo. Porque acho que Já chegou o Bilu, né? Eu só quero contar que, revendo o filme, eu anotei uma frase, que é da Rose, velhinha. Eu anotei e eu não sei quando eu vou usar, mas em algum momento da minha vida eu ainda vou usar essa frase, que é a seguinte: o coração de uma mulher é um oceano fundo cheio de segredos. Isso é muito bom. Eu vou usar em algum momento da minha vida ainda. Aguardem. Vai ser no textão que você vai escrever, fazendo analogias, né, do Titanic. Respondendo o Karnal. Gente, obrigado. Foi muito divertido. O próximo filme? Quarta-feira a gente volta às 9h30 da noite com o documentário ficção híbrido de gênero Branco Sai, Preto Fica. Assistam o filme, se eu não me engano, não sei se está disponível no Netflix, eu esqueci de ver isso. Não sei, mas dá para ver, está em algum lugar aí. Em algum lugar você acha esse filme, conte com a gente te ajuda. Quarta-feira, enfim, aperta o sininho aí do Espaço Rasgo, acompanhe a gente e busquem conhecimento. Tem no Netflix. Referências. Tem no Netflix? Tem no Netflix. Maravilha. Show. Riso, Vini, Gabi, Evelyn, que está aí acompanhando, assistindo aqui. Quem está no YouTube, obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Obrigada, gente.